Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre tratamento de exceções, que é uma forma de deixar os nossos programas mais tolerantes a algumas situações que a gente não consegue prevenir, né, durante a execução do nosso programa, tá? Que são aquelas situações, digamos assim, inesperadas. Tá? Então nós vamos primeiro caracterizar o que são exceções, entender como trabalham as exceções em Java, né, como que a gente pode criar exceções, lançar exceções e como tratá-las no nosso código, beleza? Então antes de mais nada, vamos partir aqui para a definição do que são exceções, certo? A gente pode definir as exceções como aquelas situações que são inesperadas, ou seja, aquelas situações que a gente não consegue prevenir, certo? E que ocorrem em tempo de execução. Né? Essas situações são basicamente causadas por aquelas situações em que a gente tem entradas de dados nos nossos programas, tá? E geralmente pelo usuário. Tá? Ou aquelas situações em que dentro do nosso código, né, a gente está manipulando coleções de objetos, né? E aí a gente tenta, por exemplo, manipular uma posição inválida de um vetor ou manipular um método de um objeto que não foi inicializado, um objeto que é nulo. Né? Então, nessas situações em que a gente tem uma entrada do usuário que eu preciso validar, né? Como por exemplo, quando eu peço para o usuário digitar uma data e ele me digita o dia 31 de fevereiro, por exemplo. Né? Eu tenho que validar aquela data e se essa data for inválida, eu tenho que dizer isso explicitamente para o meu usuário. Tá? Percebam que esses casos, né, em que o usuário me digita alguma coisa inválida ou eu estou tentando manipular uma coleção numa posição inválida ou estou tentando manipular um objeto não inicializado, né, são situações que eu consigo de alguma forma contornar. Tá? Elas não implicam necessariamente que o meu programa tem que encerrar a sua execução ali. Tá? Então, para esses casos é que a gente tem o tratamento de exceções, a geração e o tratamento de exceções, beleza? Então, tratar essas situações, tratar as exceções, torna os nossos códigos mais tolerantes a falhas, né, que é o que a gente diz. Por quê? No mundo ideal, né, todas as entradas são perfeitas, todos os objetos são inicializados, a gente só acessa as posições válidas dos nossos vetores. Só que nem sempre isso é verdade. Né? No mundo real, a gente tem falhas tanto de lógica nos nossos programas, né, em alguns casos, quanto na entrada do usuário. Né? O usuário às vezes vai me digitar algumas entradas que não são válidas, algumas entradas que não são adequadas no contexto do meu programa. Tá? Então a gente tem que tentar evitar essas situações, a gente tem que tentar tratar essas situações quando elas aparecem. Tá? Então, de maneira geral, o Java ele difere as nossas exceções de erros. Tá? Então, para o Java, erros são diferentes de exceções. As exceções são falhas inerentes ao seu programa, tá? Que são aqueles casos em que o usuário digitou alguma entrada inválida, em que você está tentando manipular uma posição errada de um vetor, tá? Mas são falhas geradas no contexto do seu programa. Tá? Essas falhas, por serem do seu programa, elas podem ser contornadas. Tá? E elas não necessariamente vão implicam na necessidade de encerrar o seu programa. Quer dizer que uma vez que você detecta aquela falha, você pode tentar corrigi-la ou você pode tentar fazer com que o usuário digite o valor correto, você pode fazer com que o índice do seu vetor seja corrigido, certo? Então, nesses casos, a gente consegue, quando detectada essa falha, a gente pode tentar corrigi-la em tempo de execução. Tá? Já os erros para o Java são falhas inerentes ao ambiente computacional, não necessariamente ao seu programa. Tá? Por exemplo, são aquelas situações em que você está sem espaço em disco, aquelas situações em que você está sem memória no seu computador, ou que você tem uma falha na exibição, na saída, na interface gráfica do seu programa, tá? Dentre outras possíveis falhas. Nesses casos, a gente diz que são erros de execução do seu programa, porque eles são inerentes ao ambiente computacional. Tá? Não há nada que o seu programa possa fazer nesse caso. E geralmente esses problemas, os erros, né, não são contornáveis, ou seja, a gente não consegue continuar a execução do nosso programa uma vez que um erro é detectado. Beleza?
Então, olha só, em Java, né, tanto os erros e as exceções são bastante parecidos, certo? E a gente tem esses caras, tanto o exception quanto o error, né, que são as classes próprias do Java para lidar com essas situações, certo? Tanto o exception quanto o error, né, elas herdam dessa classe throwable aqui. Tá? Então a gente tem uma superclasse throwable que indica classes, né, objetos de classe, todo mundo que herda de throwable quer dizer que alguma coisa que pode ser, que é lançável, né, o próprio nome já é sugestivo, que pode ser lançado no seu programa. Tá? Então, exceções e erros são lançáveis, ou seja, podem surgir no decorrer do seu programa. Tá? Então, para esses caras, né, a gente tem essa diferenciação de exceptions e errors. A gente não vai focar muito em errors de maneira geral, tá? Nós vamos focar mais em exceptions aqui nessa aula de hoje, beleza? É possível ver que existe uma hierarquia de classes, né, a partir de exception, que a gente pode tem alguns tipos de exceção já pré-definidas, certo? Que são as runtime exception, tá? A gente todas, na verdade, a maioria dessas exceções que a gente lida no cotidiano, né? Array index out of bounds exception, input mismatch exception, dentre outras, né? Que a gente já viu até hoje, null pointer exception, né? São exceções que herdam dessa classe runtime exception, tá? Qualquer outra classe, é possível que a gente crie outras classes, tá? Que herdem de exception, é possível que a gente crie as nossas próprias exceções, certo? De maneira que essas nossas exceções podem herdar diretamente de exception, tá? E aí elas entrariam aqui nesse ramo de classes que herdam de exception, mas não herdam de runtime, ou herdar de runtime exception, tá? Nós vamos ver ainda nessa aula de hoje, que a principal diferença entre a nossa classe herdar de runtime exception e herdar de exception é que, quando ela herda de runtime exception, ela é uma exceção que a gente diz não checada, tá? Nós vamos ver o que significa isso mais para frente. Quando ela herda diretamente de exception, ela é uma exceção checada, certo? Então, as exceções a gente pode criar as nossas próprias exceções, essas exceções podem herdar de runtime exception ou de exception, tá? Quando herda de exception, ela é uma exceção necessariamente checada, quando ela herda de runtime exception, ela é uma exceção necessariamente não checada, tá? Nós vamos ver qual que é a diferença entre esses caras mais para frente, beleza? Aqui então, para a gente entender, o importante aqui é que a gente entenda que as nossas classes podem herdar a gente pode criar as nossas classes e que existe uma hierarquia de classes referente às exceções em Java, tá? Então, tanto error quanto exception herdam de throwable, e dentro de exception, que é o que interessa para a gente nessa aula de hoje, então nós vamos trabalhar mais com exceções e não com erros, tá? É mais comum que a gente lide nos nossos programas com exceções, se preocupe mais com exceções e não com os erros, tá? Aí nós vamos mais para frente criar exceções e vamos ver qual que é a diferença de herdar de runtime exception para exception, tá? Bom, como eu já havia dito, né, as nossas exceções, elas são quando eu identifico uma situação inesperada dentro do meu programa, tá? Eu posso lançar uma exceção dentro do meu programa. Como que funciona isso? Tá? Eu posso perceber aqui, dentro dos meus desse código de exemplo que eu tenho aqui, que eu estou usando essa diretiva throw aqui, certo? Então, eu estou usando essa diretiva aqui no meu código para indicar o ponto de lançamento de uma nova exceção. Tá? Então, uma vez que eu identifiquei um erro dentro do meu código, né, eu, usando essa diretiva, eu vou lançar uma nova exceção. Eu vou instanciar um objeto daquela classe, certo? Eu vou instanciar um objeto da classe referente à exceção que eu identifiquei e vou lançar esse objeto.
tá? Nós vamos ver o que significa esse lançar já já. Vamos olhar esse código de exemplo aqui, tá? Imagina que eu tenho dentro da minha classe, certo? Imagina que eu tenho esse códigozinho aqui, esse método imprime posição do vetor, que recebe dois parâmetros, tá? Esse string vet, esse carinha aqui, que é um vetor de string, que eu quero imprimir na tela de maneira geral, e esse int pos, que é a posição do vetor que eu quero imprimir na tela. Tá? Então esse int pos aí, ele indica a posição do vetor que eu quero imprimir na tela. Beleza? Vamos olhar esse código aqui. Ó. Percebam que nesse código eu estou deixando ele preparado, né, para lidar com o caso em que a posição do vetor que eu estou identificando ela é inválida. Tá? Então, olha só, posições válidas de um vetor. Nesse caso, né, meu vetor vet, as posições válidas estão compreendidas entre 0, certo? Até vet.length menos 1, beleza? Então, essas são as posições válidas do meu vetor, de 0 até vet.length menos 1, tá? Deixa eu só corrigir esse menuzinho aqui, só para ficar claro que é um menos isso daqui, beleza? Então, esse meu valor de pos aqui, esse pos aqui, ele tem que necessariamente estar contido nesse intervalo aqui de cima, certo? Então, pos tem que estar contido no intervalo entre 0 e vetor.length menos 1. Se ele estiver fora desse intervalo, quer dizer que eu estou tentando acessar uma posição do meu vetor que é inválida, certo? Uma posição do meu vetor que não é uma posição válida, tá? Que é uma posição indesejada do meu vetor, beleza? Então olha só, eu estou verificando aqui se o valor pos é menor do que 0 ou se meu pos é maior ou igual ao vet.length, certo? Ou seja, se ele está daqui para cá ou está dali para lá, certo? Opa, tá daqui para cá, depois do meu vet.length menos 1, tá? Isso quer dizer que o meu pos está fora do intervalo válido, certo? Se ele está fora do intervalo válido, a gente já conhece uma exceção que é lançada se eu tentasse acessar essa posição pos, certo? Então, se pos for menor do que 0 ou maior ou igual ao tamanho do meu vetor, né, eu estou lançando aqui um novo objeto dessa classe ArrayIndexOutOfBoundsException, certo? Então, para esse caso, o Java, a gente já conhece essa classe, né? A gente já lidou com ela em alguns casos, em que é possível identificar, certo? Essa situação, a gente já viu antes, né? Essa situação em que o ArrayIndexOutOfBoundsException ele é gerado, tá? Só que aqui eu estou explicitamente lançando esse carinha, tá? Eu estou explicitamente lançando um novo objeto da classe ArrayIndexOutOfBoundsException, tá? Olha só, quando eu faço um throw new ArrayIndexOutOfBoundsException, eu estou instanciando um novo objeto dessa classe, ArrayIndexOutOfBoundsException, tá? E estou lançando esse cara. Eu estou avisando a quem chamou esse meu método, da imprime posição do vetor, que está ocorrendo uma exceção. Tá? Uma exceção, que uma situação inválida na execução do meu programa. Beleza? Aí reparem que se minha posição não for menor do que 0, ou se não for menor do que 0 e for menor do que o meu vet.length, né, eu caio nesse else, certo? Então, caindo no else quer dizer que o meu pos ele é válido. Não há o lançamento de exceção se meu pos for inválido, certo? Então, basta aqui desse slide que a gente entenda que quando eu tenho uma exceção e consigo identificar uma situação indesejada no meu código, né, eu posso, utilizando essa diretiva throw,
certo? Lançar uma exceção. Criar um objeto de uma exceção, avisando que eu identifiquei uma situação indesejada e estou lançando essa exceção no meu programa, beleza? Bom, então aqui só para deixar claro, né, que esse cara aqui, esse trecho de código, dispara, lança uma exceção do tipo arrayIndex out of bounds exception, tá? Usando essa diretiva throw aí, beleza? Bom, qual que é a utilidade das exceções? Por que que eu lanço exceções no meu programa, tá? Eu lanço exceções para, nos casos em que eu identifiquei o comportamento indesejado do meu programa, tá? De maneira a possibilitar que essas situações sejam tratadas, tá? Então, uma vez que eu lanço uma exceção, eu crio um objeto de uma classe de exceção, a gente tem que, obrigatoriamente, para evitar que o meu programa seja encerrado, tá? Uma vez que eu lancei uma exceção, basta a gente lembrar, né, todas as vezes até agora em que a gente viu um arrayIndex out of bounds exception, um input mismatch exception ou qualquer outra exceção, né, um null pointer exception, né, os nossos programas geravam essas exceções e os nossos programas eram encerrados, tá? Então, a grande vantagem de se utilizar as exceções é o seguinte, é de maneira forçosa, né, de maneira a obrigar quem está desenvolvendo ou quem vai utilizar os nossos códigos estarem atentos e preparados a capturar essas exceções. Uma vez que o meu código identificou uma situação que para ele foge do que a gente chama de caminho feliz, né, de uma entrada desejada ou de uma situação desejada, né, que essa pessoa possa, que o usuário possa tratar essa situação e, de maneira adequada, possibilitar ou não, aí vai de acordo com cada contexto, a continuidade da execução daquele programa ou mesmo a correção da entrada daquele programa, tá? Então, olha só, quando uma exceção é lançada, né, ela deve ser necessariamente capturada e tratada, tá? Então, a ideia de lançamento de uma exceção é esse, tá? É uma vez que eu lanço um objeto, eu jogo do meu programa um objeto de uma classe que representa uma exceção, em algum trecho de código conseguir capturar aquele cara, tá? Pegar aquela exceção, identificar aquela exceção e tratar o meu código, tratar aquela exceção dentro do meu código da maneira mais adequada, tá? Para isso, a gente usa basicamente 3 blocos no nosso código, tá? Nós vamos ver já já um exemplo de como esses caras funcionam, que são o try, o catch e o finally, tá? O try é um bloco que vai demarcar aquele trecho de código que eu vou tentar executar, tá? Eu sei que aquele dali é um trecho de código sensível, tá? Que a gente chama de código sensível, ou seja, que está propício a aparição de exceções, tá? Provavelmente são aqueles trechos de códigos em que eu peço para o usuário me digitar alguma coisa, ou que eu estou manipulando uma coleção que varia de tamanho, né, que não tem um tamanho fixo, que eu posso ter um vetor de n posições, mas que não necessariamente as n posições estão preenchidas e assim por diante, tá? Então são trechos de código sensível, tá, que eu vou tentar executar, beleza? Que são trechos de códigos propensos à aparição de alguma situação inesperada, em que nem todo o controle da execução daquele código está sobre meu controle de antemão, tá? O segundo bloco é o bloco catch, em que eu tento especificar o que eu vou fazer quando eu identificar uma exceção sendo gerada durante a execução do meu bloco try. Tá? Então, no meu bloco try, eu vou tentar, como o próprio nome sugere, eu vou tentar executar aquele código. Tá? Se naquele trecho de código for gerada alguma exceção, essa exceção ela pode ser capturada por meio dos blocos catch. Tá? Então, logo depois de um bloco try, eu tenho que ter pelo menos um bloco catch, tá? Mas é possível que eu tenha mais de um bloco catch após um bloco try,
beleza? Nós vamos ver já já no exemplo como isso daqui funciona. E por fim, depois de todos os blocos catch, eu posso ter um bloco finally, tá? Que é o cara que é executado sempre que eu terminar a execução do meu bloco try, tá? Quer tenha a ocorrência de uma exceção, né, durante a execução do try ou não, tá? Geralmente, o finally ele é opcional, tá? E geralmente a gente usa no finally para encerrar a finalização de recursos. Por exemplo, quando a gente está no block try usando a manipulação de arquivos, né, no finally o que a gente faz é o fechamento desses arquivos, ou quando a gente está no try instanciando coleções de objetos, no finally eu posso, por exemplo, liberar essas posições de memória, tá? E assim por diante. Mas geralmente, então, está associado à liberação de recursos, beleza? Bom, então, os nossos blocos try-catch têm essa carinha aqui, tá? Eu tenho, via de regra, um bloco try, que é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, que é onde eu vou ter o meu bloco de comandos sensível, certo? Sensível, que são os códigos propensos à aparição de erros, tá? Esse cara aqui, beleza? Além disso, aqui, logo após ele, eu tenho os meus blocos catch, tá? Repara que aqui eu tenho mais de um bloco catch, e eles são dessa forma aqui, beleza? Dentro de cada um desses caras, eu tenho, dentro do meu bloco catch, eu tenho especificado em parênteses o tipo da exceção que eu estou capturando nesse bloco, tá? E eu estou dando um nome a essa variável que eu estou capturando, tá? Repara que aqui também eu tenho outro tipo, tá? E um outro nome de variável, beleza? Só tomar cuidado que a gente não pode ter o mesmo tipo, então obviamente aqui são tipos distintos, tá? Tipos diferentes, beleza? Não posso ter blocos catch com o mesmo tipo de exceção, tá? Por quê? Porque na hora de capturar, eu tenho que saber em qual dos blocos catch a minha exceção vai entrar, por qual bloco catch a minha exceção vai ser capturada, beleza? E por fim, a gente tem aqui embaixo o meu finally, tá? Que é o bloco de comandos que é executado depois desse cara aqui, beleza? Independente de eu ter gerado exceções ou não, tá? Eu pulo, uma vez que eu executei meu try, digamos que é gerada uma exceção e ele venha a cair em algum bloco catch, mas independente disso, depois de executar o try e executar os possíveis catch, ele vai executar o que tem dentro do finally, beleza? Então, esses blocos têm essa carinha aí, beleza? Um bloco try seguido dos n blocos catch, sendo n igual a 1, de 1 até n, certo? Até infinito, tá? E um bloco de 0 ou mais, 0 ou 1 blocos finally, tá? Então, só para deixar claro aqui, aqui eu vou ter de blocos catch, eu vou ter, eles são de 1 a n, certo? No intervalo de 1 a n, e meus blocos finally estão no intervalo entre 0 e 1, beleza? São esses caras aqui, tá joia? Bom, então, e uma coisa que a gente tem que ter cuidado aqui, né, dentro dos nossos blocos try-catch, é com as hierarquias das exceções que eu vou usar dentro do meu catch. Por quê? Uma vez que eu lanço uma exceção aqui no meu try, certo? Lancei uma exceção aqui, ele vai sair procurando blocos catch em ordem, tá, a serem executados, beleza? Então, uma vez que o primeiro bloco catch que ele encontrar que se adeque à exceção que foi lançada, ele vai entrar ali e vai ignorar os demais blocos catch, tá? Então, geralmente os nossos blocos catch eles estão organizados do mais específico para o mais genérico,
tá? Por quê? Aqui no mais genérico, geralmente o último que a gente tenta é um exception geral, certo? Por que isso? Porque qualquer exceção que eu lançar, certo? Qualquer classe que se represente uma exceção, necessariamente vai herdar de exception, certo? Então, qualquer exceção é um objeto da classe exception, certo? Lembrando que qualquer objeto de uma subclasse é um objeto também da superclasse, né? Então, qualquer classe que eu tenha é um object, né? Qualquer exceção que eu tenha é uma exception. Independente se seja um array index out of bounds exception, null pointer exception, todas essas classes herdam de exception, tá? Então, se eu colocar um exception logo de cara aqui, certo? Digamos que eu coloque que o meu tipo da exceção aqui, nesse primeiro bloco aqui, fosse um exception, tá? Qualquer exceção que eu tivesse iria cair aqui, iria cair nesse meu bloco, primeiro bloco cat, tá? E todos os demais blocos cat seriam simplesmente ignorados, beleza? Por quê? Porque eu coloquei um tratamento de exceções mais gerais antes de tratar as especificidades. Então, sempre na hierarquia de classes, na ordem dos nossos blocos cat, a gente tenta colocar primeiro os tratamentos das exceções mais específicas e, por fim, das exceções mais genéricas, beleza? Bom, quando que a gente vai tratar as nossas exceções, tá? As nossas exceções, elas podem ser capturadas e tratadas imediatamente, ou seja, dentro do próprio código onde elas são lançadas, tá? Ou elas podem ser propagadas, tá? O que quer dizer isso? Olha, nesse caso, vamos ver 3 exemplos para a gente entender a diferenciação entre esses caras, tá? É aquele mesmo bloco que a gente tinha. Repara que aqui, então, eu estou lançando uma exceção, certo? Então, nessa linha throw new array index out of bounds exception, tá? Eu estou lançando uma exceção do tipo array index out of bounds, certo? Ou seja, o índice do meu vetor fora dos limites, tá? Repare que nesse caso eu não estou tratando a minha exceção, tá? Em momento nenhum ela está sendo tratada. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso, o meu programa ele é encerrado, certo? Quando essa exceção é gerada, beleza? Então, olha só, quando eu caio aqui, essa exceção é lançada, eu lanço um objeto novo dessa exceção, tá? E esse cara não é tratado, essa exceção não é tratada em lugar nenhum. Então, com isso, o meu programa é encerrado, beleza? Isso não é o que a gente deseja. Então, toda vez que a gente lançar uma exceção, a gente pode capturar essa exceção e tratar ela já que imediatamente no meu código, tá? Então eu posso capturar e tratar esse cara, ou propagar essa exceção, tá? Então, nesse primeiro caso, eu não estou fazendo nada, não é isso que a gente quer, tá? Então eu quero ou capturar e tratar agora, ou propagar esse cara. Vamos ver como que seriam essas duas situações. Ó, nesse exemplo que a gente tem aqui, tá? É o caso em que a gente está capturando e tratando imediatamente a minha exceção, tá certo? Olha só, olha o que eu estou fazendo. Esse código que eu tenho aqui, tá? Esse código aqui é o meu código sensível, tá? Esse meu if else é um código sensível porque é um código onde eu posso me deparar com uma exceção do tipo array index out of bounds exception, beleza? Então esse código eu estou delimitando com um bloco try, que começa aqui nesse try, abre chaves e fecha chaves aqui embaixo, tá? Então todo esse bloco de comandos é o meu bloco try, tá? Meu bloco sensível, beleza? Reparem que aqui embaixo eu tenho o meu bloco cat. Imediatamente, logo aqui embaixo, eu tenho o meu bloco cat, que é onde eu estou capturando
a exceção do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException, estou dando ao objeto dessa classe o nome é x, tá? E aqui eu estou só chamando o método printStackTrace dessa classe. Então nós vamos ver quais são os principais métodos de exibição de mensagem de exceções mais para frente, tá? Mas basicamente, só adiantando, no printStackTrace é aquele tratamento básico em que ele mostra a execução do meu programa, tá? Quais os métodos foram chamados, qual que é a pilha de chamadas que gerou aquela exceção, as linhas de ocorrência e imprime a mensagem, a possível mensagem de erro a ser gerada. Beleza? Então, nesse caso, eu estou capturando e tratando imediatamente a minha exceção. Tá? Repara que esse tratamento aqui ele é bastante incipiente. Tá? Estou simplesmente imprimindo as mensagens, as informações inerentes àquela exceção nesse primeiro momento. Tá? Por último, eu estou pegando essa minha exceção, não estou gerando essa minha exceção, não estou tratando essa minha exceção, mas no lugar disso eu estou propagando a minha exceção. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, eu estou avisando por meio dessa diretiva throws aqui, tá? Por meio dessa diretiva throws na declaração do meu método, reparem, aqui na assinatura do meu método, depois que eu fechei o parênteses aqui, tá? Logo após o meu fecha parênteses, eu tenho essa diretiva throws e o nome da classe da exceção que é gerada nesse método. O que quer dizer o seguinte? Eu estou avisando a quem chama esse método o seguinte, olha, esse daqui é um método que pode lançar exceções do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException. Tá? Então eu aviso a quem está executando, quem está chamando esse código, que é passível de geração dessa exceção. Tá? E o tratamento dessa exceção fica a cargo de quem chamou esse método. Então, o bloco sensível vai ser aquela chamada do método lá na classe que chamou esse método. Tá? Então vai ser fora da minha classe o código sensível. Tá? Eu só estou gerando aqui, lançando essa exceção, reparem que o lançamento está aqui, no meu throw news, ArrayIndexOutOfBoundsException. Não tem nenhum try-catch aqui, certo? Se não tem nenhum try-catch aqui, ele olha aqui em cima para ver se tem um throws. Ah, tem um throws. Então esse meu método lança esse objeto dessa exceção aqui, esse cara, está sendo lançado aqui pelo meu método, certo? Então esse cara está sendo lançado durante a execução do meu método. E o tratamento, o bloco try-catch para essa exceção, deve estar presente, então, lá pela classe que chama esse meu método. Beleza? No trecho de código que invoca esse método e imprime posição do vetor. Tá joia? Bom, além disso, né, além desses caras aqui, a gente tem, durante a execução, né, desses caras, a gente tem como tratar as mensagens geradas por objetos da classe exception. Tá? A gente tem três formas básicas de geração de mensagens, né, que a gente pode ter nos nossos códigos. Tá? São três métodos que geram mensagens para a gente utilizar no tratamento das nossas exceções, beleza? Que são o printStackTrace, que é aquilo que eu já falei, né? Ele imprime a pilha de chamadas dos nossos métodos, tá? E a numeração das linhas em que as chamadas dos métodos ocorreram. Tá? E além disso, ele imprime também a mensagem do nosso objeto de erro. Tá? Um segundo é o getMessage, que ele não imprime nada além da string quer dizer, na verdade ele não imprime nada, né? Ele simplesmente retorna a string com a mensagem que vai ser gerada, que vai ser exibida ao se capturar uma exceção, um objeto daquela classe que representa a exceção. Tudo bem? E por fim,
a gente tem a opção do toString, que é menos utilizado, né? O toString que é padrão de qualquer objeto, né, de qualquer classe, certo? Na classe exception, ele é sobrescrito de maneira a retornar uma string com o nome e uma descrição da nossa exceção, beleza? Então, via de regra, a gente utiliza mais esses dois carinhas aqui, tá? O printStackTrace e o getMessage, beleza? Vamos ver aqui rapidinho alguns exemplos de código que utilizam esses caras, tá? Olha só, então, reparem que aqui eu estou nesse meu código aqui, tá? Naquele mesmo código que a gente está usando de exemplo. Eu tenho aqui meu try catch, certo? Meu try aqui, meu catch aqui, e dentro do meu catch eu estou capturando o array index out of bounds exception e eu estou simplesmente mandando o print stack trace, tá? Nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu estou utilizando o método getMessage desse meu objeto EX aqui que eu capturo, tá? Reparem que ao imprimir na tela, eu utilizo não o system.out.println, mas sim o system.er.println. Tá? Esse carinha aqui, ele também imprime na tela, certo? Só que ele destaca o que está sendo impresso como um erro. Tá? Via de regra, ele usa, por exemplo, uma fonte vermelha na exibição dos nossos erros, quando a gente tem a diferenciação de erros, né, de cores nos nossos terminais. Tá? Eu vou mostrar isso no Eclipse já já, certo? Mas ele dá uma diferenciação da mensagem de erro a ser escrita. Tá? Ele também imprime na saída, ele funciona tal como o system.out, só que ele é mais adequado, ele dá um destaque à mensagem sendo impressa de maneira a diferenciá-la de um texto normal. Tá? E por fim, eu posso utilizar o toString, certo? Que é o que eu estou fazendo aqui. Reparem que ao utilizar, simplesmente passar o objeto dentro de um system.out ou um system.er.println, ele implicitamente está chamando o método toString daquela classe, certo? Daquele meu objeto. Então, isso daqui é equivalente, né, a fazer o system.out.println com o meu EX, é equivalente a fazer system.er.println do meu ex.toString, tá? É a mesma coisa, beleza? Nós vamos ver já já no exemplo como fazer isso, tá joia? E por fim, certo, a última coisa que a gente tem que ver aqui é a diferenciação de exceções checadas contra exceções não checadas. Aquilo que eu comentei lá nos primeiros slides dessa aula. Tá? Então, o tratamento das nossas exceções ele pode ser checado pelo meu compilador. O que quer dizer isso? Tá? Exceções que são checadas, o meu compilador verifica os trechos sensíveis que existem no meu código, tá? E verifica se existe um tratamento para aquela exceção. Tá? Então ele força a que eu tenha o tratamento da exceção ou a propagação da exceção naquele meu código que gera aquela exceção. Certo? Então exceções que são checadas, necessariamente, elas são tratadas são verificadas tratadas pelo meu programa. O compilador obriga que o meu programa ou trate imediatamente ou propague aquela exceção para quem chamou esse meu trecho de código. Beleza? Por outro lado, tá? Exceções não checadas não necessariamente são tratadas. Tá? E quando elas não são tratadas, o meu programa é encerrado. Tá? Então, o não tratamento das exceções implica no encerramento do meu programa. Tá joia? Então, olha só para a gente lembrar aqui, né? As exceções que estão aqui em cinza, elas são não checáveis, então todas as exceções que herdam de runtime exception são não checadas, tá? E aqui a gente tem array index out of bounds exception, array index, parará, null pointer exception, null pointer exception, tá? E outras classes herdam
de runtime exception. Elas são exceções não checadas, ou seja, o meu compilador não consegue forçar que alguém trate aquelas exceções em algum dado momento, beleza? Já as exceções checáveis, aquelas que herdam diretamente de exception, tá? Elas são, deixa eu pôr uma cor diferente aqui, só para diferenciar, aquelas exceções que herdam necessariamente de exception, tá? Elas são checáveis, certo? Elas são checáveis. Então, esses caras aqui são checáveis, tá? Ou seja, meu compilador força que haja um tratamento ou propagação daquela exceção. Repara que o fato da propagação, ela só posterga o tratamento. Tá? Eu lanço aquela exceção, certo? Ela não é tratada imediatamente, mas em algum momento alguém tem que tratar aquela exceção. Beleza? Bom, gente, vamos então brincar um pouquinho com essa questão das exceções nos nossos códigos. Tá? Vamos fazer alguns códigos aqui para a gente tentar verificar se as nossas exceções, como as nossas exceções funcionam e como o tratamento dessas exceções funciona. Tá? Então vamos brincar aqui com esse nosso código, com esses nossos códigozinhos aqui. Vamos pegar aquele mesmo trecho de código que a gente tinha anteriormente, certo? Vamos criar aqui um public static, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, só para ficar mais fácil de enxergar. Um public static void, como é que estava lá naquele nosso trecho de código? Public static void imprime posição vetor, não é isso? Posição vetor, em que a gente recebia um string vet, string vet, um vetor de string e um int pos. Tá? Aqui dentro eu tinha aquele tratamento. Né? Vamos só fazer isso daqui sem o tratamento de exceções, antes de mais nada, só para a gente ver como isso daqui funciona. Tá? Então, a única coisa que eu tinha que fazer aqui antes era system.out.println, meu vet na posição pos. Tá? Beleza? E aqui eu tinha um public static void main string args aqui. Tá? E eu vou simplesmente aqui fazer um vetor de string v igual a new string. Vamos preencher ele aqui com algumas strings. Banana, abacate, pronto. 3 palavras aleatórias aí, certo? E aí eu vou fazer imprime posição vetor, passando o v, e inicialmente vamos passar uma posição válida aqui, posição 1, beleza? Ó, vou rodar esse cara. Funcionou, certo? Então, reparem que o meu método main é um método estático, por isso o meu imprime posição do vetor também é um método estático, certo? Então, para eu poder chamar ele aqui de dentro, ele tem que ser um método estático, tem que existir independente de um objeto dessa minha classe teste de exceções existir ou não, tá? Então aqui eu estou passando esse vetor como parâmetro. Esse primeiro parâmetro é o vetor v, aqui de baixo, e o segundo parâmetro é 1, estou imprimindo a posição 1 desse cara aqui, a banana, que é o que saiu aqui embaixo, beleza? Agora, olha, vou passar aqui a posição 3, tá? Que é uma posição claramente inválida desse meu vetor. Vamos ver o que acontece? Ó, reparem que ele me deu aqui uma exceção na thread main, arrayIndex out of bounds exception, onde eu passei o índice 3. Tá? Então, reparem que isso daqui é a posição que eu estou tentando invocar no meu vetor. Beleza? Bom, por que que... E reparem que o meu programa encerrou a execução. Por que que ocorreu o encerramento da execução do meu programa? Porque houve o lançamento de uma exceção do tipo arrayIndex out of bounds exception que não foi tratada pelo meu programa. Tá joia? Vamos então
começar a brincar com o tratamento de exceções aqui. Vamos primeiro tentar verificar, pensar numa possibilidade, né, de tentar corrigir esse erro sem utilizar tratamento de exceções, tá? Só para a gente ver a importância do tratamento de exceções. Bom, então, se minha posição for inválida, então se minha pos for menor do que zero e, ou meu pos for maior ou igual ao meu vet.length, que são as posições inválidas, tá? Meu vet.length, eu vou imprimir na tela um erro, tá? System.out.println, ocorreu um erro, posição inválida, tá? Se não, se a posição for válida, eu imprimo esse cara, beleza? Reparem que isso daqui já corrige o meu erro, certo? Então, dessa forma que eu estou aqui, ao executar, eu não tenho mais gerado, porque eu tratei isso, eu tratei a minha posição. Só que reparem que, ao analisar a saída do meu programa, tá, ocorreu um erro posição inválida, eu não sei se na posição 3 do meu vetor de string, por exemplo, tem essa string, ocorreu um erro posição inválida, ou se isso daqui é uma mensagem de erro me indicando que houve um erro durante a execução do meu programa. Tá? Reparem que então aí eu tenho que tomar um certo cuidado e por isso é bastante útil as exceções para deixar bem claro para quem chama os nossos programas, para quem utiliza os nossos programas, que ocorreu uma exceção, tá? Que ocorreu um erro durante a execução e não só isso. Dessa solução que a gente tem aqui, a pessoa não tem nenhuma chance de tentar corrigir o erro, tá? De tentar corrigir a entrada que foi gerada. Tá joia? Então, olha só. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, eu não tenho a diferenciação da minha exceção. Tá? Então, ao invés de simplesmente imprimir na tela isso daqui, eu posso aí sim gerar a minha exceção. Tá? Throw new array index out of bounds exception. Tá? Sem passar mensagem nenhuma. Beleza? Ó, nesse caso agora, reparem que eu estou lançando a minha exceção aqui na linha 7, vamos executar. Ó, reparem que, diferente de quando a exceção não era gerada, tá? Eu não tenho aqui, por exemplo, me mostrando a posição do array que eu tentei acessar. Por quê? O que vem aqui depois que uma exceção, o que vem depois disso daqui, né, que vem depois da exceção que foi encontrada e não foi tratada, o que vem logo aqui depois disso, é a mensagem que eu transmito quando a exceção é gerada, quando o objeto dessa classe é gerado. Quando que eu posso passar essa mensagem? Aqui na instanciação do meu objeto. Tá? Então, por padrão, né, por default, o único parâmetro que eu teria aqui seria a posição. Tá? Então, olha só. Ó. Reparem que aqui ele está recebendo esse inteiro string, esse inteiro 3 aqui, e está imprimindo array index out of range 3. Eu posso passar aqui uma string com a mensagem que eu quiser. Tá? A posição é inválida. E aqui colocar a posição. Tá? Nesse caso, ele vai imprimir a mensagem que eu coloquei aqui. Beleza? Então, primeira vantagem de se utilizar exceções. Eu posso colocar a mensagem adequada dentro da minha exceção, dentro do lançamento da minha exceção, tá? Quando ela é capturada, certo? Então, reparem que, por padrão, o tratamento de uma exceção que é lançada, mas não é tratada no meu programa é isso daqui,
a mensagem a ser exibida é o print stack trace, ele chama o método print stack trace dela e encerra o meu programa. Tá? No print stack trace ele vai me mostrar que a pilha de chamadas de métodos, tá? Então a execução do meu programa começou aqui na minha main, na linha 14, certo? A execução que gerou a interrupção, que gerou a exceção. Tá? Então aqui na linha 14, que é essa linha aqui, de fato, eu chamei o método imprime posição no vetor. Na linha 7, eu encontrei uma situação indesejada e lancei essa exceção. Tá? E aqui em cima ele está me falando qual que foi essa exceção lançada e aqui logo após ele a mensagem a ser impressa. Tá? A mensagem que eu mandei imprimir referente a essa exceção que eu lancei. Beleza? Vamos tentar tratar essa exceção então de duas formas. Tá? Eu vou chamar esse imprime posição vetor V1 aqui, beleza? Onde eu lanço a exceção e não trato ela. Tá? Vou chamar vetor V1 aqui só para ele parar de gritar por enquanto. Tá? Vamos copiar esse método. Vamos colocar aqui embaixo, vou chamar de imprime posição vetor V2, tá? Onde agora eu vou tratar imediatamente essa minha exceção, tá joia? Então olha só, aqui, que é meu código sensível, eu vou colocar um bloco try, certo? Ao redor desse cara, e aqui eu posso colocar todo esse bloco, não tem, mas o que é sensível mesmo seria só o meu if, né? Mas o meu if sem um else ele não faz sentido, certo? Reparem que aqui eu tenho um erro sendo apontado para mim, certo? Ele já está gritando aqui para mim como erro. Tá? Por quê? Eu tenho um bloco try sem um bloco catch, certo? E quem que eu quero capturar aqui? Uma array index out of bounds exception, que eu vou dar o nome de ex aqui, tá? Reparem que agora ele já não está me dando mais nenhum erro. Então, para todo bloco try, eu posso ter pelo menos eu tenho que ter pelo menos um bloco catch que vai me dar o tratamento daquela exceção. Tá joia? Então, olha só, aqui dentro do meu bloco catch, eu posso simplesmente chamar um ex.printStackTrace, só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Então, de novo, aqui agora, ao invés do V1, eu vou chamar o V2, aqui embaixo. Vamos rodar para ver o que acontece. Ó, repare que a saída desse cara é muito parecida com a saída anterior. Tá? Olha só, vou rodar aqui o V1 para a gente ver. Ó, aqui ele está falando que teve uma exceção na thread main, tá? Que é uma exceção não tratada, beleza? E quando eu chamo o V2, ele não me imprime isso, ele me imprime só o referente ao print stack trace daquela exceção. Tá joia? Reparem que depois dessa chamada do print stack trace aqui, eu ainda poderia fazer algumas outras coisas, tá? Poderia, por exemplo, imprimir na tela system.out.println. As posições válidas são de 0 a... deixa eu fechar aqui. Opa. 0 a... concatenar aqui com vet.length menos 1. Tá? Então, quando eu chamar essa V2 aqui, que é o que está sendo chamado aqui embaixo, opa, o que ele está me dando erro aqui? Tá, isso aqui. Beleza. Depois que a minha exceção é capturada e eu imprimo o stack trace, eu poderia ter, aqui embaixo, outros códigos, tá? Outros comandos que me possibilitariam a continuação da execução do meu programa. Beleza? Então, não necessariamente o meu programa encerra ao ser encontrada aquela exceção. Tá? Eu aqui estou capturando a exceção e aqui embaixo eu posso colocar
outros códigos que sejam referentes à execução do meu programa. Meu programa não necessariamente se encerra ao encontrar aquela solução. Beleza? Então, imediatamente eu estou tratando a minha exceção e estou continuando a execução. Vamos só mostrar aqui como que funciona um bloco finally, por exemplo, tá? Que viria logo depois de todos os catches que eu teria. Tá? Um pouquinho system.out.println, encerrando a execução do programa. Tá? Vamos rodar aqui. Ó, reparem então, gerei a exceção aqui, certo? Ela foi capturada aqui, beleza? Ela foi capturada aqui nessa linha 19. Na linha 20 eu estou imprimindo o stack trace dela, que é esse carinha aqui, beleza? Depois continuo executando o meu programa, por exemplo, imprimir isso daqui, e depois que eu terminei de executar tudo, tá, eu executei o meu bloco finally, tá, que simplesmente imprimiu na tela esse trecho de código, beleza? Reparem que o finally ele é executado independente se eu caio num catch ou não, tá? Por exemplo, aqui, digamos que eu agora estou passando uma posição válida, posição 1 aqui, não gerou exceção, ele imprimiu a banana, que está na posição 1, e depois, que está aqui no try, certo? E depois que ele terminou de executar o try, executou todo esse bloco, ele pulou direto aqui para o final, certo? Então o final ele é executado independente se meu try é bem sucedido ou não, tá joia? E por fim, a gente pode propagar essa restrição, tá? Vou copiar esse trecho de código aqui. Vou chamar de V3 aqui, tá? Em posição do vetor V3. Tá? Repara que aqui eu estou lançando essa exceção, beleza? E eu não quero tratar ela aqui imediatamente, eu vou deixar o tratamento a critério de quem está gerando essa exceção, quem está lançando essa exceção. Então basta eu fazer throws array index out of bounds exception. Tá? Então, com essa diretiva throws, eu indico que o meu método imprime posição vetor v3 lança exceções desse tipo que não são tratadas dentro desse método. Tá? E é critério de quem chamar esse método tratar essa exceção. Tá joia? Então, quando eu chamar aqui v3, por exemplo, eu vou rodar. Aqui está válido por enquanto. Vou colocar aqui uma exceção, uma posição inválida, sei lá, -1 aqui. Reparem. Aqui eu estou avisando explicitamente que o meu carinha, que esse meu método, né, ele lança uma exceção do tipo array index out of bounds exception, beleza? Explicitamente eu estou mostrando que esse cara é lançado. Só que lembram que eu falei que existe uma diferenciação entre... deixa eu voltar aqui nos slides. Ó, existe essa diferenciação entre exceções tratadas e não tratadas, né? Esse cara aqui, Array Index Out of Bounds Exception, ela herda de Runtime Exception, que é uma exceção não tratada. Tá? É uma exceção que eu não trato de antemão, certo? Exceções não tratadas, o meu compilador não obriga que ela seja tratada. Por mais que eu esteja avisando aqui no meu código, né? Deixa eu voltar aqui no código para a gente lembrar. Ó, por mais que eu diga aqui no meu código que essa exceção está sendo lançada, estou deixando explícito aqui, olha, esse meu código pode gerar em algum momento array index out of bounds exception. Eu estou avisando a quem chamar esse método que esse método pode lançar essa exceção, tá? Esse cara pode optar por ela herdar de runtime, que é uma exceção não checada, tá? O meu compilador não força que essa chamada aqui trate essa exceção, tá? Então, ó, para esse cara tratar essa exceção, vamos então, eu sabendo disso, sabendo que essa exceção é lançada, eu posso colocar o meu try aqui. Então, meu código sensível, meu trecho de código sensível é esse cara, certo? É essa chamada, porque a partir dessa chamada,
pode chegar para esse meu método main aqui uma exceção do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException, né, que foi propagada por esse método que eu estou chamando, certo? Então aqui eu posso chamar o catch ArrayIndexOutOfBoundsException. Tá? É x e aqui vamos tratar esse cara. Tá? Vamos pôr o mesmo tratamento que a gente tinha aqui. Tá? Esse mesmo tratamento aqui. Vamos colocar aqui. Beleza? Reparem. Opa. V. Reparem que aqui, nesse meu código, tá? Quando uma exceção a minha exceção ela é propagada, o tratamento não é feito dentro do método que gera a exceção, que lança a exceção. O tratamento deve ser feito no método que chama o método que propaga a exceção. Tá? Então, como o main está chamando o método imprime posição vetor v3, que gera a exceção, mas não trata e propaga, é tarefa do método main tratar esse cara. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando aqui o trecho de código sensível e o tratamento que eu espero para essa exceção. Tá? Vamos rodar aqui. E agora a gente vê que essa exceção agora foi tratada, ela foi capturada aqui, foi tratada, ou seja, imprimi o stack trace dela aqui e coloquei uma mensagem depois, né, continuei a execução do meu programa aqui de alguma forma. Beleza? Se eu não quisesse usar o print stack trace, vamos ver o system.ur.println aqui, um exemplo dele, tá? System.ur.println, vamos pôr ex.getMessage, tá? Vamos comentar esse cara aqui, só para a gente ver. Tá? Vou rodar. Ó, quando eu uso a minha mensagem, meu erro.getMessage, tá? Esse cara não imprime o stack trace, ele imprime só a mensagem que é gerada quando essa minha exceção é criada. Tá? Reparem que aqui, na linha 30, quando a minha exceção é gerada, a mensagem que eu passo para descrever essa exceção, né, é essa daqui. A posição é inválida e a posição que eu estou tentando acessar. Beleza? Então, é isso que é impresso aqui embaixo. Tá? Reparem que eu vou aqui diferenciar, ao invés de usar system.where, vou usar system.out, só para vocês verem a diferenciação aqui na saída do meu programa. Tá? Isso daqui é usando o system.ur e isso daqui é usando o system.out, beleza? Então, nesses casos, tá, o system.ur ele dá algum destaque. Tá? Ele vai te informar de alguma forma que aquela mensagem sendo impressa foi gerada por um erro, por uma exceção. Tá? O system.out é uma saída normal, mas reparem que, de maneira geral, ambas funcionam da mesma maneira, imprimindo no terminal, na saída do meu programa, a mensagem. Tá? Uma dá destaque para uma mensagem de erro e a outra não. Beleza? Bom, então, aqui a gente já fez o quê? A gente já, no V1, usou o lançamento de uma exceção sem tratamento nenhum. Né? No V2, nós fizemos o tratamento imediato, certo? E no V3, a gente fez o lançamento aqui e a propagação dessa exceção para tratamento da exceção quando da execução do programa. Certo? Quando da chamada desse trecho de código, beleza? Bom, agora vamos testar o caso em que a gente cria a nossa própria exceção, tá? Isso aqui é o mais legal do tratamento de exceções. A gente pode criar as nossas próprias exceções, beleza? Nesse caso aqui, vamos criar aqui uma posição, sei lá, invalid position exception, tá? Que vai funcionar nada mais, nada menos como uma exceção que funciona como um array index out of bounds exception, tá? Só que eu vou fazer ela herdar, tá? Da classe extends exception, tá? Reparem que com isso
essa minha exceção ela passa a ser uma exceção checável, tá? Ela é uma exceção que necessariamente eu vou checar, tá? Eu obrigo o meu compilador a verificar se essa minha exceção ela é, não se chama nem checável, ela é uma exceção checada. Tá? Vamos fazer uma tradução mais correta, é uma exceção checada. Então, toda vez que eu lançar o invalid position exception, tá? Essa exceção necessariamente ela tem que ser checada. Quando eu estendo exception, tá? Eu basicamente não preciso fazer nada dentro da minha exceção. Tá? Eu poderia criar aqui atributos, poderia ter, é uma classe como outra qualquer. Tá? Eu poderia ter aqui vários tratamentos de exceção, vários atributos relativos ao tratamento dessa exceção que eu poderia colocar aqui. Tá? Não vou fazer isso, beleza? Então, basicamente, quando a gente estende exception, essa minha classe aqui ela já herda o que é suficiente para um tratamento de exceção. Certo? Não preciso fazer mais nada em relação a isso, tá? Então, só lembrando, implicitamente, eu já tenho aqui os métodos getMessage, certo? Os métodos printStackTrace, e o método toString, tá? A única coisa que eu vou colocar aqui, só para facilitar, é o seguinte, é um construtor public invalid position exception, um construtor que recebe um string, a mensagem de erro dessa minha exceção. Tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui é passar essa mensagem para o construtor da superclasse, beleza? Nada mais do que isso. Estou invocando aqui, então, só o construtor, estou possibilitando que essa minha classe tenha um construtor que receba uma string e estou repassando essa string para o meu construtor da superclasse, beleza? Então, aqui, ao criar essa classe, eu estou criando uma nova exceção, beleza? Ó, vamos voltar agora lá no nosso teste de exceções, tá? Vou criar aqui agora um imprime posição vetor V4, beleza? V4, que ao invés de lançar um arrayIndex out of bounds exception, eu vou lançar uma exceção agora, invalid position exception, tá? Beleza? Ó, repara que aqui ele já está me dando erro. Por quê? Eu acho que aí não vai aparecer para vocês, mas ao passar o mouse aqui, a gente vê que ele está me falando que eu tenho uma exceção não tratada do tipo invalid position exception. Tá? Por quê? Vamos até tirar isso daqui. Tá? Ó, essa é uma exceção que ela é checada, o meu compilador já está verificando que eu estou lançando essa exceção, e se eu não informar aqui que eu estou aqui em cima por meio do throws invalid position exception. Tá? Se eu não informar aqui em cima que esse meu método lança essa exceção, ou se eu colocar um try-catch circulando esse trecho de código sensível que trate essa exceção, tá? meu código não compila. Tá? Então essa é a principal diferença de uma exceção checada para uma exceção não checada. A exceção checada ela é em tempo de compilação verificada se ela é tratada, quer seja por quem está chamando esse cara aqui, tá, no meu código, quer ser por quem está propagando essa exceção. Beleza? Então vamos aqui nesse V4 só propagar essa exceção. Beleza? E aqui na minha main, ao invés de chamar o V3, eu vou chamar o V4, que é aquela que gera a exceção. Repara, ó, aqui eu tenho um bloco try e eu tenho um bloco catch, não tenho? Só que ele está me dando o erro de uma exceção do tipo invalid position exception, que não é tratada aqui. Por que isso? Porque aqui no meu bloco catch eu só estou tratando um arrayIndex out of bounds exception, que não tem nada a ver com a minha exceção do tipo invalid position exception. Tá? Então eu posso
ao invés, vamos aqui só substituir, tá? Invalid position exception. Repara que agora eu estou capturando uma exceção do tipo invalid position exception e estou imprimindo as mensagens dela aqui, tá? Vamos rodar. Ó, ele está me imprimindo a mensagem, tá? Deixa eu deixar o print stack trace aqui. Deixa eu deixar o print stack trace aqui, ó, só para a gente ver que é mais bonitinho. Ó. Agora ele está capturando uma exceção do tipo, porque esse meu pacote chama exception handling, o nome da minha classe é invalid position exception, tá? E essa aqui é a mensagem que eu passei quando gerei essa exceção, tá? Que é essa mensagem aqui, beleza? Na geração dessa exceção, passei essa mensagem e aqui está mostrando o print stack trace dela aqui, beleza? Então reparem que, nesse caso, por ser uma exceção checada, tá? É uma exceção checada, ela está necessariamente, o meu compilador obriga essa exceção a ser tratada no meu código, beleza? Bom, pessoal, quando que seria, vamos ver um último exemplo aqui, tá? Fora dessas nossas classes, vamos ver aqui, eu já tinha criado aqui uma classe anteriormente, tá? No contexto de listas, por exemplo, tá? Onde eu tenho uma classe que me representa uma posição inválida da minha lista, tá? Então, quando a gente está lidando com listas, ela tem posições válidas e inválidas, tal como nos nossos vetores, tá? Se a gente lembrar aqui na nossa classe lista encadeada que a gente tinha feito anteriormente, tá? Quando eu tento pegar aqui no meu método get, né? Quando eu tento pegar um objeto de uma posição que é inválida, eu estou retornando null, tá? Reparem que isso não é uma boa ideia, não é uma boa prática. Por quê? Retornar null, eu não sei se nessa posição que eu estou buscando da minha lista, se de fato eu tenho ali dentro um objeto nulo ou se a posição que eu estou buscando é uma posição inválida, tá? Porque em ambos os casos eu vou retornar null, tá? Reparem que eu posso ter dentro da minha lista uma posição válida e que dentro dela está armazenado um object null, certo? Eu posso ter um objeto nulo armazenado em uma posição dentro de um nó, de uma posição da minha lista, né? Eu posso ter um object null. Repara que cada nó ela armazena um object item e um link para o próximo, certo? Esse item aqui ele pode ser nulo, tá? Então esse fato de eu retornar um objeto, um null, para indicar que é inválida, tá? Que essa posição é inválida, não é uma boa prática. Então, para esse caso, por exemplo, eu posso utilizar as exceções. Tá? Então, eu criei aqui uma invalid list position exception. Tá? Eu esqueci só de... vamos renomear ele aqui, porque é uma boa prática toda classe que a gente tenha, que a gente utilize no final dela o nome exception, só para ficar claro que é uma exceção, tá? Então, estou só renomeando ela aqui, invalid list position exception, pronto. Ela estende exception e eu vou só pôr aqui um construtor public invalid list position exception, invalid list position exception, que recebe um string MSG. E eu estou aqui simplesmente super passando MSG, beleza? Só um construtor que recebe um string, chama o construtor da superclasse, nada demais, beleza? Agora, aqui na minha lista encadeada, olha, ao invés de eu retornar null, né, eu posso simplesmente fazer aqui, né? Aqui é quando a minha posição é válida, certo? Posição válida. Ou seja, estou buscando um valor numa posição válida da minha lista. Se a minha posição for inválida, aqui então eu vou só colocar um else. Eu vou fazer um throw new invalid position exception, passando a posição é inválida. Vou passar a concatenar aqui com pos, certo?
Reparem que aqui ele está me dando um erro, tá? List position exception, faltou o list aqui. Ele está me dando um erro porque eu tenho uma exceção invalid list position exception que não é tratada e nem propagada, tá? Então, nesse caso, ou eu trato, ou eu adiciono um throws aqui, tá? Vamos colocar aqui nesse caso uma throws invalid position exception, tá? Então, com isso, eu estou avisando para o meu compilador, tá? Invalid list position exception. Eu estou avisando para o meu compilador, certo? Que eu estou lançando essa exceção aqui. Qual que é o problema aqui agora? Uma vez que eu tenho esse carinha aqui, né? Esse método get, ele está sendo herdado lá da minha interface lista, tá? Então, ele está sendo implementado lá da minha interface lista. Então, aqui na minha interface lista, eu tenho que no método get declarar que todo mundo que está utilizando esse método tem que lançar necessariamente um invalid list position exception, certo? A partir de agora, acabou a minha encrenca aqui, beleza? Esse cara aqui agora, ele é válido como um invalid list position exception, tá? Ó, reparem que antes, onde eu chamava aqui, né? Então aqui na minha lista eu estou inserindo, né, alguns elementos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, ou seja, estou inserindo 8 itens na minha lista, beleza? E estou chamando aqui, tentando imprimir essa minha lista, tá? Repara que aqui ele está me dando erro, tá? Por quê? Aqui acho que talvez não apareça para vocês, mas o erro que ele está me apontando é exceção do tipo invalid list position exception não tratada, tá? Então eu tenho que tratar esse cara aqui, beleza? Então, ó, eu vou aqui colocar um try aqui, certo? Esse aqui é meu código sensível, beleza? E aqui embaixo colocar um catch invalid list position exception ex, e vamos simplesmente colocar um ex.printStackTrace aqui, tá? Beleza? Então, com isso, eu estou tratando essa exceção, tá? Repara que aqui embaixo está me dando o erro de novo. Por que isso? Porque eu tenho, de novo, o método get sendo invocado, tá? Vou de novo aqui colocar um try-catch, beleza? Não vou pedir para ele adicionar automaticamente não, porque ele vai colocar dentro do for e fica meio estranho. Vou colocar aqui um try. Vai cá para cá. Catch invalid list position exception. Tá? Ex. Aqui ex.printStackTrace. Beleza? Rodei isso daqui. Por enquanto ele não vai me dar nenhuma exceção, se eu não estou enganado, porque os valores são válidos, né? Então aqui eu inseri primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco. Estou sempre inserindo na cabeça, tá? Estou inserindo no final da minha lista, né? Então quando eu removo, não, é na cabeça mesmo, estou sempre inserindo na cabeça. Então, quando eu removo a posição 7, igual eu fiz aqui, nessa minha linha 130, eu estou removendo o último item, beleza? Agora, imagina que eu vou até lista. Meu i menor ou igual ao meu lista.size aqui, tá? Nesse segundo for. Olha o que vai acontecer. Ele encontrou uma exceção, certo? Invalid list position exception, a posição é inválida, a posição 7, porque aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como posições válidas. Eu estou tentando acessar a posição 7, ela não é válida, aqui na minha lista encadeada na linha 30, certo? Que é onde eu encontrei e disparei essa exceção, certo? Então reparem que com esse código, com um tratamento de exceção, tá? Nos nossos tipos abstratos de dados, nos nossos programas de maneira geral,
o tratamento, a utilização de exceção deixa mais claro para o usuário quando há a ocorrência de condições indesejadas, tá? E dá a ele a possibilidade de tratar essas exceções e de mesmo dar uma continuidade no programa, mesmo que de maneira limitada, tá? Com indicando o que ele deve fazer uma vez que ele encontrou aquela situação indesejada, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Peguem esses códigos vão estar disponíveis lá no Moodle também, tá? Todos esses códigos que eu fiz aqui na aula de hoje, eles vão estar disponíveis lá no Moodle. Peguem esses códigos, brinquem, os slides também vão estar lá, tá? Pratiquem bastante com isso, lembrando que isso é matéria de prova, certo? Esse tratamento de exceções é matéria de prova. Brinquem com isso e a gente se vê na próxima aula. Até lá!